Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exercício em que a gente utiliza o Teorema de Weierstrass, principalmente para falar que a região é compacta, a gente vai fazer uma análise nessa região para provar que de fato é compacta. E além disso, depois a gente vai fazer vamos achar o máximo e mínimo global efetivamente mesmo, nas contas dessa função restrita a uma curva. Então, só para dizer, o exemplo preparado é uma função polinomial de grau 2, x² mais y² menos x, e eu quero trabalhar restrito a essa curva C, que é exatamente o círculo de centro 0, 0 e raio 1. E o que eu quero falar é mostrar que f restrita a C possui máximo e mínimo global e ainda quero encontrar tais pontos. Então vamos explicar um pouco o que a gente tem que fazer. É o seguinte, vamos fazer um desenho do círculo e quando eu quero estudar f restrita a C, então vamos dizer, por algum motivo eu tenho uma função que a princípio está definida em R2, é um polinômio, só que por motivos de restrição, por causa de mundo ou por causa de economia, a gente só pode estudar f com algumas restrições. E a restrição é esse círculo de centro 0, 0 e raio 1 por modelagem. É a restrição que apareceu e é isso que a gente vai estudar. E por algum motivo eu quero achar o máximo e mínimo global dessa f restrita a C. Então, quando a gente vai analisar, a gente precisa, vamos dizer, matematicamente falando, vamos dizer, garantir que existe esse máximo e mínimo. E para isso nós temos o Teorema de Weierstrass que a gente vai aplicar agora. Então, qual é a ideia? Quando a gente está estudando f restrita a C, o que me interessa é f nos pontos que estão dentro dessa curva. Eu não quero saber qual é o valor de f aqui, eu não quero saber qual é o valor de f aqui. Então, vamos dizer, o nosso universo é esse círculo aqui só a envoltória. Então, a parte interior, nem a parte exterior me interessa. E o que acontece é que, quando a gente vai olhar esse conjunto, a gente tem que ver que ele é um conjunto, no sentido topológico, fechado ou limitado. O que é fechado? O complementar dele tem que provar que é aberto. Quem é o complementar? O complementar, ele é o interior do círculo, união externo ao exterior ao círculo. O que a gente vai fazer? Pega um ponto no complementar. Então, vamos supor que o ponto esteja aqui. Então, o que a gente faz? A gente consegue, topologicamente, uma bolinha nesse ponto, geometricamente, não precisa fazer essas contas, não. A gente consegue uma bolinha em que essa bolinha esteja totalmente contido em R2 menos C. Se a gente olhar também um ponto no exterior do círculo, qualquer ponto que a gente escolher, a gente pode tomar uma bolinha suficientemente pequena, de modo que essa bolinha toda, essa bolinha cheia, esteja contido ainda em R2 menos C. Então o que acontece é que, por definição, esse conjunto é aberto. Se isso aqui é aberto, quer dizer que C é fechado. Ou seja, um conjunto é fechado, se somente se o complemento é aberto. Um outro jeito de descrever isso é falar que a fronteira de C é igual a C. Como que a gente vê que a fronteira de C é igual a C? Bom, exatamente a gente olha um ponto fora de C, um outro ponto fora, um ponto dentro do círculo, um ponto fora do círculo. Ela não está na fronteira, ela está no interior do complementar. E agora, quando a gente olha essa curva aqui, exatamente no círculo, e olha uma bolinha, qualquer, tão pequena quanto eu queira, vai ter pontos exatamente no complementar de C e ponto que está no próprio conjunto C. Até o próprio centro do círculo está dentro do C. Então, pode pegar a bolinha tão pequena quanto eu queira. Sempre vai ter pontos fora e pontos dentro. Então, o que está acontecendo é que a fronteira de C é igual a C e, por definição, esse conjunto é fechado. Além disso, esse conjunto é limitado porque, bom, é um círculo, né? Ele está dentro, por exemplo, de uma bola de centro 0, 0 e raio 2. Tá? Ele tá dentro de uma caixinha. Então, dentro de uma caixinha, o conjunto é limitado. E, além disso, a nossa função é contínua, em C. Mas, professor, a função contínua em R2 implica que f é contínua numa restrição? Sim. Tá? Então, f é contínua em C. Então, como o nosso C é fechado e limitado, significa que é a mesma coisa ser compacto, então, pelo Teorema de Weierstrass, f restrito a C, é o jeito que eu gosto de escrever, possui máximo e mínimo global. Eu boto um f, eu vou escrever aqui um pouquinho, e eu restringo a curva C. Vai dizer que f ela pode definir um conjunto maior, mas eu só estou estudando restrição. Então, esse conjunto é fechado e limitado, então, pelo Teorema de Weierstrass, esse máximo e mínimo global. Ok,
Agora que tem máximo e mínimo global, vem a pergunta que não quer calar. Como que acha, né? Então, vamos pegar uma função desse estilo. Eu vou botar 3 possibilidades para descrever um pouco cada uma delas, né? A primeira possibilidade, então lembra que a gente quer estudar f restrita a c. Então a gente só está estudando f nos pontos em que vale essa igualdade. Então acontece que quando a gente estuda num conjunto, vamos dizer, muito magrinho, muitas vezes a gente pode botar vários representantes para f restrita a c que mudam um pouco a cara original. Então, por exemplo, uma função que a gente pode fazer é, professor, f restrita a c significa que eu posso trocar x ao quadrado mais y ao quadrado por 1? Sim, eu posso trabalhar com uma função, vamos botar g, igual a 1 menos x. É um representante. Só que, bom, apesar de não parecer um pouco diferente, e muitas vezes o aluno faz isso e se perde, tem um perigo aqui, por isso que eu falo possibilidade 1 e ele é bem restritivo, é que a gente substitui o x2 mais y2 igual a 1 e agora a gente vai estudar essa curva. É exatamente essa função que vai depender de x. Só que, como x2 mais y2 é igual a 1, nós temos uma restrição natural quando a gente estuda isso, que x está entre menos 1 e 1. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, no fundo, para estudar máximo e mínimo global de f restrita a c, é a mesma coisa que estudar g de 1 menos x. Então, essencialmente, se eu souber o que acontece na abscissa, eu sei quanto vale a f. Essa é o que está dizendo aqui. E o que acontece é que essa função é fácil ver, né, que não possui derivada, a função é estritamente decrescente, então eu tenho que g, antes de tudo, g de menos 1 é igual a 2 e g de 1 é igual a 0. Tá? E o que a gente sabe é que o máximo e mínimo global da g restrito a isso aqui, nos pontos menos 1 e 1, é exatamente o máximo é 2 e o mínimo é 0, que vai bater exatamente no ponto em que x é igual a menos 1 e o ponto em que x é igual a 1. Ponto. Então, o máximo global da f é 2 e o mínimo global da f é 1. Quais pontos? Os pontos em que quando x é igual a 1, y é igual a 0 e quando x é igual a menos 1, y é igual a 0. Ou seja, nos pontos 1, 0 e menos 1, 0. Tá? São os dois pontos que atingem máximo e mínimo global. 1 atinge o mínimo global e o menos 1, 0 atinge o máximo global. E foi no fundo o que eu estudei aqui. Pode substituir esses valores e vai ver que dá exatamente isso. Problemas e por que eu botei possibilidade 1? Porque, essencialmente, a gente precisou de uma sorte, né, na função. A gente precisou que isso aqui acontecesse. Então, por exemplo, eu só vou fazer só trocar um pouco. Se eu botasse mais y aqui, não funcionaria, teria que fazer conta e não tivemos sorte. O máximo que você consegue é 1 menos x mais y e não temos uma restrição adequada para x. Não podemos botar x pertencente a menos 1 e 1 e y pertencente a menos 1 e 1. Se a gente fizer isso, g de x, y, né, está errado. Tá? Não funciona. Você está aumentando o conjunto. Y, isso aqui, na verdade, é um quadrado de centro menos 1 e 1, tudo tem direito, e não é mais um círculo. Mudou. Está mexendo demais na restrição, está errado. Tá? Então, isso aqui eu falo possibilidade de 1. Se tivermos sorte, primeiro, precisamos ter sorte para isso aqui funcionar, e segundo, é fácil errar. É fácil errar a escrita do que está acontecendo e acrescentar pontos que não deveriam ter sido acrescentados. Tá? Então, muito cuidado com essa possibilidade 1. Tá? Então, vamos voltar aqui o exemplo para isso aqui e esquecemos essa parte. Tá? A gente já sabe que o máximo global e o mínimo global é tudo que tem direito. A segunda, e é o que eu recomendo para vocês, não é o que eu recomendo, recomendo mais que a possibilidade 1, vamos dizer assim. É parametrizar a curva C. Então, o que a gente está fazendo? O que eu estou querendo dizer é que você pega x de t, parametrizamos o círculo de centro zero e raio 1. Então, a parametrização natural é o cosseno seno t, com t pertencente a 0, 2π. Tudo tranquilo até aqui. E o que a gente vai fazer é agora estudar g
de t, essa nossa função auxiliar, como f de cosseno t, seno t, daqui a pouco eu vou explicar isso, e isso aqui vai ser exatamente igual a, substitui o x por cosseno t e o y por seno t. Então vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado 1, e vai ficar exatamente a expressão, vou escrever aqui embaixo, 1 menos cosseno t. Tá, aí continua, máximo global, mínimo global, 0 e 2. E o que eu quero dizer para vocês é que isso aqui você pode encarar como um outro representante de f restrito a c. Então, vamos explicar isso aqui geometricamente. Então, pensa o seguinte, estamos aqui no nosso domínio, que é o círculo do centro 0, 0 e raio C, e parametrizamos essa curva aqui. Tá, com t e vai aparecer cosseno t, seno t. A questão é que quando a gente vai estudar essa curva, por exemplo, a gente quer estudar f apenas restrita a essa curva. Está complicado? Muitas vezes é. Então, o que acontece é que se a gente parametrizar essa curva toda, ou seja, viramos uma variável só, e estudar f nessa parametrização, então, olha só, o que a gente está fazendo? A gente está considerando cosseno t, seno t, e daqui a gente está aplicando f de cosseno t, seno t. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto é f no ponto 1, 0, basta eu saber quanto é o g de 0. Tá? Quando o g de 0, t é 1 e f é 0. Se eu quiser saber quanto é f no ponto 0, 1, basta estudar g de π sobre 2. E se eu quiser saber o f nesse ponto, basta estudar g de 3π sobre 2. Se eu quiser quanto vale o f nesse ponto aqui, vamos dizer, vamos supor que aqui seja o ângulo de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, né? Basta estudar g em π sobre 4. Então, no fundo, eu estudar qualquer ponto que tiver aqui, basta escolher o g do ângulo adequado entre 0 e 2π. Então, o que está acontecendo é que eu estou, vamos dizer, mapeando o f restrito, essa curva, exatamente nessa parametrização, ou exatamente na parametrização cosseno t, seno t, e que eu aplico depois a f. Então, no fundo, essa f cosseno t, seno t, ela, no fundo, estuda a f restrita à minha curva C. Então, o que acontece é que, bom, aí aqui a gente vai ter que derivar, igualar a 0, mas se somente virar cálculo 1, ou nesse caso aqui específico, como t está varrendo entre 0 e 2π, a gente sabe que g, vamos botar g quando o cosseno de t é igual a 1, vai ser igual a, isso aqui vai ser igual a 0, e quando o cosseno de t é igual a menos 1, isso aqui dá 2. E o cosseno de t é igual a menos 1 quando der π, e o cosseno de t é igual a 1 quando isso aqui dá 0. Esses são os dois valores máximos e mínimos, né? Repara que g de π corresponde ao ponto menos 1, 0. Quando t é igual a 0, corresponde ao ponto 1, 0. Que são exatamente esses pontos que eu achei aqui, né? Bom, por que eu falei possibilidade 2 e eu falo só a melhor e não é a melhor de todas? É que temos um problema que quando a gente parametriza, aparece cosseno e seno. Então, quando aparece cosseno e seno, pode aparecer uma função trigonométrica aqui um pouco chata demais para resolver. Ou seja, estamos estudando funções, vamos dizer, algébricas, polinomiais, e de repente aparece cossenos e senos. E tem que ficar derivando, igualar a 0, achar relações trigonométricas muitas vezes malucas e resolver. Além disso, resolver equações trigonométricas. Costuma dar mais trabalho, costuma ter mais conta. Tá? Então, não é, muitas vezes, a melhor possibilidade. Tá? Então, temos a possibilidade 3, que não vou falar nessa aula, vou dizer que é a melhor. Só para vocês terem, antes de tudo, só para vocês terem uma ideia da complicação, se eu trocar essa função aqui por x2 mais 2y2, o tempo quintuplica se fizer por esse método aqui. Tá? É horroroso na hora de fazer a conta, que vai aparecer outras expressões aqui que eu não quero entrar. Tá? E vai ter que derivar, igualar a 0 e vamos ter trabalho. Então, a possibilidade 3 é o que eu vou recomendar, mas não vou fazer nessa videoaula, é o que a gente chama de multiplicadores de Lagrange. Ele é bom porque ele vai ficar dentro do mundo polinomial. Só que
como que disse, se torna um problema de sistema. Tá? É sistema com várias incógnitas. Então, ao invés de ficar derivando, igualando a zero com funções trigonométricas, acontece que muitas vezes é um sistema, por causa da função e tudo que tem direito, tudo polinomial, todas as funções são algébricas, mas, vamos dizer, exige um pouco de jogo de cintura e algumas contas. Mas, muitas vezes, principalmente para uma restrição, etc., para conjuntos bons, vamos dizer assim, ele funciona melhor, as contas são melhores. Tá? Isso aí é uma dica que eu estou dando, tá? Mas vamos dizer, é outra videoaula, vamos precisar de um pouquinho mais de teoria. A gente vai ter que olhar, porque aqui tem uma hipótese que tem que ser verificada. Tem algumas sutilezas, mas é o que a gente fala. Aumenta a teoria, mas diminui as contas. Vale a pena? Muitas vezes vale, tem que saber flutuar bem isso. Mas basicamente, eu queria deixar isso aqui como carta para vocês, para algum momento usar. E, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.